Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa aula do curso de neurooftalmologia. Falar um pouquinho sobre o teste do fotoestresse. Então, o paciente deve olhar, né, para uma fonte de luz intensa. Ele deve fixar para essa fonte de luz durante pelo menos 10 segundos e a gente, antes de estimular o paciente com essa luz, né, de alta intensidade, a gente mede primeiro a acuidade visual desse paciente, né, monocularmente, e esse paciente, após esse fotoestresse, ele deve ser capaz de ler a linha imediatamente acima, né, da linha de melhor acuidade visual desse paciente. E essa leitura, né, deve ser feita, essa recuperação de conseguir ler novamente após o fotoestresse, ela deve ocorrer em menos de 1 minuto, na maioria dos pacientes em 30, 35, 40 segundos eles já conseguem recuperar. Então, a acuidade visual, uma linha acima da que eles tinham atingido, e no caso de maculopatia, esse tempo pode ser maior, né, por causa do defeito na regeneração do pigmento visual. Com relação ao reflexo, outra teste que a gente pode ter é o teste do glare, né, que então existe esse aparelho em que a gente coloca aqui bem na saída ali do greens, que cria um ofuscamento, ajuda também a gente a entender o quanto que o impacto que o excesso de luz poderia causar caindo a acuidade visual do paciente. Muito mais comum a gente ver esse impacto em alterações de refracionais, mas assim, por opacidade de meios. Entretanto, algum paciente com lesão neuropática ou retiniana em que tenha diminuição da sensibilidade ao contraste, eles também podem ter uma resposta pior ao glare. Né? Com relação ao reflexo pupilar, isso é muito importante para a gente. Antes de examinar o paciente, antes de dilatar o paciente, sempre examinar se existe alteração do reflexo pupilar. Então, primeiro, antes de tudo, a gente avalia com uma fonte de luz indireta, né, que essa fonte de luz, ela estimule, ela brilhe, né, ilumine os dois olhos simultaneamente. Através dessa fonte de luz difusa e que ilumine simultaneamente ambos os olhos, a gente consegue confirmar se existe ou não uma anisocoria. E a gente deve pesquisar isso, né, no ambiente mesópico, no ambiente escotópico e fotópico. Então, a gente pode apagar um pouquinho a luz do consultório, examinar se existe anisocoria, acender a luz do consultório ou direcionar uma luz mais forte para os olhos do paciente, enquanto a gente observa se existe ou não anisocoria. Durante esse teste, para não estimular a sincinesia, convergência, acomodação, a gente sempre pede para que o paciente fixe no alvo à distância. E aí, se a gente tem, então, uma diferença de uma anisocoria, que ela seja pior no escuro, significa, então, que a dilatação pupilar não está funcionando bem, então a gente tem uma alteração motora simpática dessa pupila, e se a gente tem uma anisocoria que ela é pior no claro, então a gente tem uma dificuldade de fazer uma miose, então isso significa que a gente tem uma alteração no comando motor dessa pupila, uma alteração parasimpática. Né? No ambiente escuro é mais fácil a gente perceber, então, essa midríase que deveria ocorrer, né? Então, a gente nos facilita nos testes de anisocoria. Existe também a maneira de a gente mensurar, então, o defeito aferente relativo, e que é através de filtros de densidade neutra. Então, o que a gente faz no teste dos reflexos pupilares, a gente testa o reflexo pupilar fotomotor direto, direcionando a luz, incidindo de fora para dentro, né, a luz em cada olho separadamente, tentando obstruir para que essa fonte de luz não atinja o outro olho. E depois a gente pode avaliar o reflexo consensual, estimulando, jogando o foco de luz, direcionando diretamente para um dos olhos, mas observando a resposta do outro olho, que ambos devem fazer uma miose de igual intensidade. E o teste para pesquisar a pupila de Marcus-Gunn, que seria um defeito aferente relativo, a gente então usa o teste representado na imagem aqui abaixo, né, em que a gente vai alternadamente estimulando o olho com um olho e outro olho, com um intervalo bem rápido, né, entre essa troca de estimulação com a luz, e a resposta deve ser, então, uma miose que se mantém, né? Quando a gente tira a luz, então, aqui do olho esquerdo desse paciente, passa a jogar no direito, existe uma miose, mas que volta a redilatar. Então, essa miose que tinha acontecido por conta do reflexo consensual pela estimulação do olho esquerdo, quando a gente tenta só manter essa miose através do reflexo fotomotor direto do olho direito, existe então assim, a pupila cede, né, e volta a redilatar. Então isso mostra que a gente tem um defeito aferente relativo do lado
direito. Lembrando que acometimentos bilaterais, a gente pode não encontrar o defeito aferente relativo, e mesmo assim a gente tem um reflexo fotomotor direto reduzido em ambos os olhos. Então, nesses pacientes é importante que a gente observe se eles têm dissociação longe de perto. Para a gente pesquisar isso, vale a pena a gente confirmar qual é o nível de miose que esse olho faz a resposta de luz, e comparar com o nível de miose, né, quanto de miose esse paciente consegue fazer ao estímulo de convergência e acomodação. Então, a gente pede o paciente para olhar para um estímulo próximo, geralmente a ponta dos nossos dedos, a ponta, né, direcionada ali bem na frente do olho do paciente. Ele deve olhar e a gente deve observar com uma luz indireta, né, jogada na frente, que ilumine simultaneamente ambos os olhos, para a gente perceber o quanto que ele faz de convergência e o quanto que é acompanhado por miose pupilar. A gente compara esse nível de miose pupilar ao nível de miose que a gente consegue com o reflexo fotomotor direto, direcionando a luz num olho, depois direcionando a luz no outro olho. Se essa miose é muito maior para convergência e acomodação do que provocada à luz, a gente então encontra uma dissociação luz perto que pode apontar para a gente um defeito aferente bilateral. Com o filtro de densidade neutra, a gente conseguiria quantificar, por exemplo, o paciente que teve uma neurite óptica e ele está, então, com uma importante perda de campo, uma importante queda de acuidade visual. Então, ele vai ter um defeito aferente relativo, geralmente proporcional a essa perda de campo e de acuidade, e que vai ser mais intenso porque está no início do quadro. Se ele for recuperando essa acuidade visual e a perda de campo com o retorno da mielinização, né, daquele neurônio, sem muita perda de axônio e tal, ele vai ter, então, a melhora desse defeito aferente relativo. Então, para a gente comparar com filtros, existe uma maneira que seria antepondo filtros, que eles vão ficando cada vez mais opacos, e a gente pode antepor, então, na frente do olho, do melhor olho, na verdade. Então, a gente vai fazendo o teste da pesquisa do defeito aferente relativo e vai encontrando, então, um defeito aferente relativo bem claro quando a gente não tem filtro. Mas, à medida que os filtros vão ficando mais densos, a gente começa a simetrizar, então, assim, baixar a qualidade da visão daquele olho bom também, do quanto da luz que entra nele, e aí a gente anula, então, o defeito aferente relativo. E aí, como esses filtros eles são quantificáveis, a gente consegue comparar que o paciente precisou de um filtro muito denso para anular o defeito aferente relativo no início da doença, em que a doença era mais grave, e ele foi recuperando, então, a resposta do reflexo fotomotor direto, do olho acometido, e aí, então, a gente vai tendo que usar filtros menores, né, menos opacos, para poder simetrizar essa diferença, então, de resposta ao estímulo fotomotor direto. O teste do pêndulo de Pulfrich seria o seguinte: então, assim, existe uma ilusão estereoscópica resultante da disparidade nas latências das vias ópticas. Então, ele é muito marcado para doenças desmelinizantes, em que a gente, na verdade, tem um pêndulo, né, em que uma corda, por exemplo, e na ponta dela tem enfim, um pêndulo mais pesadinho, que a gente vai balançando, ele vai caminhar de um lado para o outro. Na verdade, o movimento natural é um movimento apenas assim de um semicírculo, né, de um arco, na verdade, porque o pêndulo ele sai de um olho e vai para o outro. Como a gente passando na frente dos nossos olhos, né? Então, como os dois olhos não têm desmelinização, a gente consegue perceber só o estímulo de um semiarco. Mas quando existe desmelinização, a gente cria uma situação artificial em que o estímulo ele passa pelo olho normal, gerando uma velocidade, uma interpretação com uma velocidade mais normal, e com o olho com atraso atraso do estímulo neural, ou seja, com desmelinização, esse movimento vai ser interpretado mais lento. E aí, na hora que o cérebro junta essas duas informações que são díspares entre os olhos, esse movimento do pêndulo, que deveria ser, que a bolinha a gente deveria perceber apenas como um movimento de um semi-arco, é percebido, então, como um movimento elíptico, né? Então, por conta disso. Então, o paciente olha um pêndulo em movimento com visão binocular e o paciente deve descrever se o pêndulo descreve um movimento ovalado, elíptico ou pendular, né? De ir para um lado e para o outro. E à medida que o paciente vai recuperando da pós-neurite, ele pode recuperar, então, esse fenômeno. O fenômeno ainda é encontrado no paciente que está em processo ali de recuperação. Ele já está melhorando a qualidade visual, mas ainda, né, então a gente pode encontrar esse fenômeno na fase de recuperação, que às vezes a qualidade visual cai tanto que o paciente não consegue fazer o teste, mas à medida que a qualidade visual está melhorando, mas ainda não remilinizou, ele consegue, então, demonstrar enfim, ter um teste positivo. Falando sobre a tomografia de coerência óptica, ou OCT,
né? Então, aqui a gente tem um caso de um paciente, né, com esclerose múltipla, que ele teve neurite óptica no olho esquerdo. Todos os surtos ele identificou como sendo do olho esquerdo, e esses surtos aconteceram entre 2020 e 2021. Quando ele volta para o consultório, ele já tem uma acuidade visual de 20/20 no olho direito e uma acuidade visual de 20/25 no olho esquerdo. Então, a gente observa como o ACT ele é importante, porque ele mostra que, na verdade, por mais que o paciente tenha percebido apenas alterações do lado do olho esquerdo, ele tem uma atrofia bilateral. Então, a doença acometeu, né, e causou neurite bilateral. Então, no ACT, a gente tem que observar a camada de fibras nervosas, né, e a gente também tem um conceito de que o defeito de campo da neurite, seria mais central, então a gente esperaria que a perda de fibras fosse mais do feixe papilomacular, mas na verdade a neurite ela desmeliniza todo o nervo. Então, assim, a gente pode ter uma atrofia bem difusa, que é o que a gente acontece aqui. Então, na verdade, o olho direito e o olho esquerdo, eles têm uma atrofia bem semelhante, toda a camada de fibras nervosas, e é de forma, assim, em todos os setores, né, em todos os quadrantes. O OCT também ele é importante que a gente avalie a camada de células ganglionares da retina, né? A gente viu que 30% da espessura macular é feita pelas camadas de células ganglionares da retina, também a importância delas para garantir uma acuidade visual central perfeita. E o OCT que a gente tem que avalia a papila, ele tem um software programado para avaliar glaucoma. Então, por isso que ele compara, como o glaucoma é uma doença que ela acomete, cria uma assimetria, ou seja, de acometer mais os neurônios superiores e ou inferiores ali, e vai criando essa assimetria, todo o gráfico que o OCT fornece para nós, e ele compara sempre assim, camada de fibras nervosas superior com inferior, porque seria um sinal precoce. A gente perceber que perdeu mais a superior ou perdeu mais a inferior, é um sinal precoce de glaucoma, que é uma das poucas doenças que se manifestam assim. E aí, como a morte pode acontecer primeiro da camada de fibras nervosas e depois do núcleo, né, dessa célula, que seria a camada de células ganglionares, a gente também tem como comparar superior e inferior no glaucoma. Mesmo sendo um software preparado para dar uma resposta para glaucoma, a gente consegue inferir alterações de outras neuropatias, né? E algumas poucas doenças, como o Leber, ele costuma ser ou as atrofias ópticas dominantes, são atrofias que acometem mais primeiro núcleo do neurônio, né? Então, se a camada de células ganglionares são acometidas primeiro, ou algumas doenças com toxicidade ou isquêmicas da mácula, para depois acometerem a camada de fibras nervosas. Então, a gente pode também encontrar primeiro a camada de células ganglionares, né? O GCC alterado, e depois encontrar a camada de fibras nervosas alteradas. Lembrar também que algumas doenças no estágio inicial, elas causam edema da papila. O edema de papila não é só do papiledema, e essa neurite óptica, ela pode causar edema sim. O edema clínico em 1/3 dos casos, né, ou seja, 2/3 não vão ter edema, mas 1/3 sim, mas mesmo naqueles casos que não tem edema, a gente pode ter um edema subclínico, né, então o ACT também mostraria isso. Por isso, assim, num quadro de primeiro surto de neurite suspeita, é interessante, você pode sim ter o ACT logo de imediato no início do quadro, mas também esperar 4 a 6 semanas para você observar se houve alguma instalação de atrofia é importante, porque você pode ter uma atrofia inicial sendo ocultada ali por um edema inicial esperado na doença. A tomografia, então, de coerência óptica, mais um exemplo aqui, né? Mostrando, então, afinamento importante, a camada de fibras nervosas e a camada de células ganglionares da retina, em feixe papilomacular. Então, assim, a gente tem um outro paciente, em que a gente observa que aqui é o disco óptico, aqui a camada de fibras nervosas deveria estar bem espessa, e a gente tem, na verdade, uma camada de fibras nervosas bem parecida com a parte mais. Lembrando que a fóvea é o centro da retina, então a parte temporal, a fóvea, é mais afilada mesmo. Mas aqui o feixe papilomacular deveria ser bem espesso em termos de camadas de fibras nervosas, e a gente não encontra isso, é bem simétrico, então a gente tem uma perda muito importante. E aqui dividindo por quadrantes, né, então a gente vê que essa perda predomina no setor superior e temporal, né, e aqui também no setor superior e temporal. Então isso pode acontecer, né, por N motivos, como uma atrofia óptica de causa genética ou compressiva, etc. Ou no glaucoma mais esperado no estágio inicial, que seja superior ou inferior, à medida que vai progredindo, vai, né, pegando superior e inferior, e depois outros quadrantes também. É importante também a gente observar que o padrão de perda de camadas de fibras nervosas, que ele vai seguindo determinados padrões para cada doença, né? Então, assim,
A perda de camadas de fibras nervosas na neurite desmelinizante, ele pode ser focal ou difusa. Então, é muito comum que pós uma aneurite óptica, a gente encontre uma palidez mais no setor temporal, mas essa palidez ela pode ser difusa. E a perda de camada de fibras nervosas também a gente pode encontrar no padrão mais difuso. Nas neuropatias tóxicas ou heredodegenerativas, a gente tem, então, assim, uma falência da produção de ATP, né? Então, a gente tem uma alteração na produção de energia mitocondrial, e isso pode ser por alterações genéticas da própria mitocôndria ou de proteínas nucleares, né, que estimulam a produção, que controlam a produção de energia pela mitocôndria. E aí a gente tem, então, também onde tem mais demanda metabólica o feixe papilomacular, então a gente encontra uma palidez maior, mais marcada também no feixe papilomacular nessas doenças. Trauma ou noia, a gente pode ter, assim, no trauma, a gente pode ter uma lesão isquêmica da cabeça do nervo óptico, então, assim, pode se comportar parecido com a neuropatia óptica isquêmica anterior, e aí dá uma perda de fibras mais superior ou mais inferior no trauma também, e na noia é característico isso, né, de ser uma lesão mais setorial, então também a gente pode perceber um afinamento da rima neural, a gente pode perceber uma palidez da rima neural, ou a gente pode perceber também perda de camada de fibras nervosas, uma rarefação delas num setor apenas. E lembrando que as doenças neurooftalmológicas, elas cursam mais com a palidez, mais com a perda de camada de fibras nervosas correspondente à área de palidez da rima neural, do que com escavação. Então, sempre que a gente encontra mais escavação, a gente pensa mais no glaucoma. Entretanto, tem algumas exceções, né? O trauma, ele pode escavar mais, a noia arterítica pode escavar mais, e também os pacientes com atrofia óptica hereditária, né? Tanto lebre quanto outras autossômicas dominantes, elas também escavam mais. Só que o padrão de escavação do glaucoma, ele é mais causando Reut, depois causando, né, ou seja, não seguindo o ISANT, causando um afinamento mais superior ou inferior, enquanto das neuropatias vão ter uma história de instalação diferente, uma história de instalação aguda, que nos leva a pensar em noia, e que daí, com defeito de campo mais característico, e com afinamentos que a gente vai vendo que são mais... enfim, cada um deles vai tendo a sua peculiaridade, mas com a semiologia, enfim, interpretando, juntando as peças quebra-cabeça, a gente pode pesar mais a mão para ser uma neuropatia do que ser outra, né, do que ser glaucoma. A síndrome quiasmática é muito descrito que a gente teria, então, um defeito em banda e no tracto óptico. A gente pode ter, sim, em banda, só que uma banda horizontal e vertical. Então, vamos explicar isso aqui, né? A gente não tem o nervo óptico, que vai cruzar as fibras nasais, né, no quiasma, como a gente viu, e as fibras temporais seguem. Se a gente tiver uma lesão que pegue o quiasma apenas aqui na frente, na verdade, a gente vai ter uma lesão que vai levar à perda das fibras nasais bilateralmente. Como as fibras nasais, a gente tem que lembrar como elas se representam na retina, né? Então, o centro do olho seria na fóvea, então da fóvea para a direita, nesse olho direito, então seria a parte nasal. Como as fibras aqui para lá, elas entram no feixe papilomacular, né, pelo setor temporal do disco, e entram aqui as fibras nasais pelo setor nasal do disco, a gente teria uma palidez, então, que acomete mais em faixa, tanto o setor temporal quanto nasal, poupando o setor superior e inferior, que é por onde entram as fibras temporais, que não são acometidas numa síndrome quiasmática. Esse defeito é comum a gente encontrar bilateralmente. Entretanto, como as fibras nasais do nervo, elas são sempre mais espessas, a rima nasal, do que temporal, segundo o padrão ISANT, é comum da gente conseguir perceber a atrofia de uma forma assimétrica, mesmo que possa ser em banda, às vezes a gente não observa na síndrome quiasmática uma palidez, uma atrofia tão marcada nasal, porque a gente teria que perder muito dessas fibras, já que elas estão mais aglomeradas, elas podem ser mais róseas, mais coradas, do que as fibras temporais, que são mais, já existe uma palidez natural. Então, se existe uma atrofia, essa palidez se intensifica mais no setor temporal do que nasal. Por isso, num paciente em que a gente tem uma lesão bilateral, a gente não espera ter a palidez, né, em banda ou em faixa horizontal, como a gente vê no livro, para poder pensar na síndrome quiasmática, um processo infiltrativo ou compressivo do quiasma. A gente realmente já tem uma palidez temporal bilateral, já está com defeitos de campos correspondentes, com história clínica correspondente, a gente já pode sim suspeitar de uma doença no quiasma.
Quando a gente tem uma doença no trato óptico, então pensando aqui no trato óptico esquerdo, por exemplo, a gente então vai acometer fibras temporais do olho esquerdo, vamos cometer fibras nasais que vieram do olho direito. Então, as fibras nasais que vieram do olho direito vão causar esse defeito em banda, né, como a gente já discutiu, mas as fibras temporais, lembrar como a retina temporal está organizada, né? Então, as fibras por isso aqui, então, o defeito do lado direito seria um defeito em banda horizontal, mas lembrar que as fibras temporais, ó, o centro da retina passa no meio da fóvea, então daqui para a esquerda é temporal e daqui para a direita é nasal. Então, se a gente tem uma perda de fibras temporais desse olho esquerdo por uma lesão do tracto, essas fibras temporais, elas se arqueiam para fugir da mácula e entram arqueadas no setor superior e inferior. Então, o defeito em banda, ele seria mais superior e inferior. Pensando em glaucoma, geralmente tem escavação aumentada, tem afinamento localizado, tem notching. Agora, pensando em uma doença neurooftalmológica, geralmente a gente vai encontrar mais a palidez e a rarefação da camada de fibras nervosas, que são bem mais marcadas temporais, então a gente vai deixar de perceber elas aqui nesse olho, que foi que teve seu tracto óptico acometido, né? Em relação, comparado com outro olho, em que as fibras temporais estariam preservadas, tá? Então, importante, a retinografia vai nos ajudar a entender, enfim, a entender outros padrões de pigmentação da retina, de avaliar se a gente poderia estar diante de uma alteração retiniana e não do próprio nervo, né, como causa de baixa visual. Mas, assim, importante a gente comparar a foto colorida com a foto com filtro, né? Então, assim, na foto colorida e no próprio fundo de olho, é importante a gente treinar os olhos para observar as estriações da camada de fibras nervosas, que é bem mais marcada seguindo as arcadas superior e temporal, né? Superior e inferior. E na camada, e no red free, né? E a gente consegue perceber um pouquinho dessas estriações, inclusive se elas estiverem apagadas no meio delas, a gente teria então o Reut, que pode ter correspondência com o notching na rima neural. Claro que sinal de Reut e notching é muito mais comum no glaucoma. Então, lembrar de se atentar a isso, se atentar à escavação, comparar com se existe ou não existe palidez localizada da rima neural. Com relação a outro detalhe também, em glaucoma é muito comum a gente observar uma perda, né, de camada de fibras ou um Reut, e esse Reut tem uma correspondência mais direta com um defeito de campo, mas em neurooftalmo nem sempre, né? Às vezes a gente tem uma lesão mais difusa, como numa neurite óptica, em que a gente tem uma palidez difusa do nervo marcada, e a gente tem um ACT que mostra um afilamento difuso, às vezes até bilateral. Porém, o defeito de campo, ele pode ser diverso. Ele pode ser só uma diminuição difusa de sensibilidade, sem deixar escotomas relativos no pattern deviation, né? E assim por diante. Então, a gente não vai ter necessariamente uma lesão com correspondência direta com a área de maior atrofia, né? Exceção seria a noia, que geralmente a gente tem realmente uma área de maior atrofia com um pouco mais de correspondência com defeito de campo, tá? E também, outra exceção que é muito importante seria as doenças, neuropatias autossômicas dominantes, que também, geralmente tem uma lesão, escotoma seco central mais marcado também, tá? Então, aqui é um caso de um paciente, né, pós-neurite, que ele tem uma palidez mais desse olhinho direito, em relação ao olho esquerdo, e observei que o defeito de campo predominante foi um defeito seco central, mas que pegou só a área superior, né? Aqui mostrando também como a retinografia nos ajuda em algumas alterações, né? Então, é um paciente que a gente tem né, uma suspeita de DUSNE, em que a gente tem um fundo de olho normal, é uma criança, né? E assim, a gente tem bastante brilho dessa membrana limitante interna, a gente tem bastante visualiza bem as estriações da camada de fibras nervosas, principalmente temporais. Então, quando a gente está fazendo fundo de olho, é sempre bom, importante a gente treinar os nossos olhos a verem essas estriações, começando pelas temporais, pelas arcadas temporais, que a gente vai conseguindo perceber quando existe um pouco de afilamento também da camada de fibras nervosas do feixe papilomacular. Tá? Se a gente começa a treinar os nossos olhos para perceber essas que são mais óbvias, e aqui então a gente vê uma retina já com embanhamento dos vasos, né, com uma palidez importante do disco óptico e uma mácula também já atrófica e com a perda do seu brilho, né? A retinografia pode nos ajudar a encontrar esses Reuts. Aqui é um Reut mais óbvio, né? Mas, assim, para entender o que a gente vai encontrar, que teria mais estriações. E aqui a gente pede essas estriações e com o filtro
É, a gente consegue também observar, né, no Red Free o sinal de Hodge. A autofluorescência pode nos ajudar em várias doenças, né? Uma delas seria a pesquisa de pseudoedema, provocado então por uma drusa oculta. Quando a drusa ela já começa a ficar manifesta, a gente consegue perceber esse aspecto bocelado, mais amarelado, e ela vai, de certa forma, as drusas que são depósitos, né, podem ser calcificadas, mas na criança nem sempre. Então, o ultrassom pode nos ajudar com baixo ganho a mostrar que existe depósito de cálcio, a tomografia de crânio também. Porém, nos casos iniciais, muitas das vezes a gente não vai perceber nada disso. E é mais comum de acontecer em pacientes com disco óptico pequeno, né, que tem um anel escleral menor, e que daí vai acumulando resíduos nesse fluxo axoplasmático ao longo da vida. Essas drusas, elas são benignas, de modo geral, mas merecem acompanhamento, porque elas podem, assim, justamente ficarem mais manifestas à medida que a gente vai envelhecendo, porque esses acúmulos vão aumentando, vão criando uma síndrome compartimental, na verdade, uma neuropatia compressiva ali, que vai comprimindo, então, esses axônios, e pode existir algum tipo de perda de fibra, sim. Lembrar que elas vão fazer diagnóstico diferencial por geralmente serem bilaterais com papiledema, né, com edema associado à hipertensão intracraniana. E o defeito de campo que é relacionado às drusas de papila também, o mais comum é o degrau nasal, que pode ser superior ou inferior, e é justamente o mesmo defeito de campo mais comum na hipertensão intracraniana. Então, ela pode mimetizar bastante. E elas vão ficando mais manifestas à medida que vai tendo atrofia da camada de fibras nervosas, e inclusive tem relação com a membrana neovascular subretiniana também, que pode acontecer nos pacientes com drusa. Então, na autofluorescência, a gente percebe esse aspecto que, se for um edema verdadeiro, a gente não vai perceber. A angiofluorescinografia também ela pode mostrar extravasamento de contraste quando é um edema verdadeiro. Quando não é, a gente, então, tem então, assim, na verdade, às vezes autofluorescência positiva, mas sem extravasamento de contraste na angiofluorescinografia. E a gente já tive paciente semelhante assim, que a gente percebia que tinha drusa no fundo de olho, mas existia uma cefaleia, existia um escurecimento visual, existia toda uma investigação para hipertensão intracraniana, e a gente ficou na dúvida se merecia ou não fazer, então, assim, punção licórica, confirmar a pressão de abertura, se era um pseudedema, um edema verdadeiro. Então, assim, fazendo todas as triagens, angiofluorescinografia, mostrava um pouquinho de extravasamento, tinha autofluorescência confirmando que tinha drusa também. A gente acabou decidindo pela medir a pressão licórica e confirmou que tinha hipertensão intracraniana. Então, também, às vezes, os quadros bem brandos podem nos confundir, né? Existem vários trabalhos que mostram que o OCT também nos ajuda, nos dão algumas dicas, né, de como suspeitar de drúseas, né, pelas coleções que ficam acumuladas. Então, a drusa é um material hialino, que são agregados mitocondriais mais cristais de cálcio, e elas têm também fluoróforos, né, que é a lipofuscina e a porfirina. Por isso que na autofluorescência ela vai brilhar, certo? A angiofluorescinografia, né? Então, ela é feita com a fluorescina sódica 10%, geralmente infundido 10 ml EV. Existem as fases, então, de preenchimento das estruturas de retina e coroide, que é o que a gente vai avaliar com a angiofluorescinografia, e vai ser importante em alguns diagnósticos diferenciais. Para a gente, em neuroftalmo, é importante para a gente entender, será que temos um defeito em janela, alterações de EPR e retina que estão causando baixa visual? Ou será que a gente teria, então, enfim, ou nessas casos, como a gente falou, né, diagnóstico diferencial ali com papiledema, ou com algum outro, enfim, a gente tem uma papilite também e uma uveíte associada, vai ser importante para a gente. E muito importante quando a gente suspeita de noia. Então, assim, quando a gente tem uma noia, a gente quer separar essa noia arterítica de não arterítica, é bem interessante fazer a angiofluorescinografia. Geralmente com preenchimento coroidiano completo, com apenas algumas lacunas, algumas áreas de atraso de enchimento perto da cabeça do disco, a gente pode pensar mais em noia não arterítica. Agora, em noia arterítica, é muito comum a gente já ver aspectos lobulados de não preenchimento da coroide, que apontam para a doença, né? Então, com 8 a 10 segundos, existe um preenchimento da coroide, que ela é lobulada e irregular, como a gente vê aqui, e depois vai ficando uniforme à medida que preenche toda a coro capilar, né? Quando a gente vai vendo um padrão mais uniforme, à medida que vai passando o tempo. Existe a parte de preenchimento intradiscal profundo,
né, e cílio retiniano, que a gente começa a perceber aqui também. A fase arterial da retina, em que preenche as artérias, mas as veias ainda não estão preenchidas. E os capilares intradiscais, superficiais e pré-discais são preenchidos. A fase arteriovenosa, em que existe já, então, ó, o preenchimento da parede das veias. Então, capilares no disco óptico ficam completamente preenchidos. E, então, aqui para mostrar também a circulação da região foveal, né, que tem uma zona avascular foveal, e a circulação, né, macular. Falar um pouquinho sobre campo visual. Então, assim, o campo visual é a extensão angular dentro do espaço no qual um objeto é percebido quando a cabeça e os olhos estão imóveis. Então, o conceito que a gente tem é que, na verdade, nossa visão é um mar de cegueira, né, com uma ilha de visão. Então, nós só conseguimos ver um pedaço dessa, né, ou seja, que é uma ilha dentro de uma área em que a gente não está simultaneamente percebendo, né? Então, o campo de visão, ele pode ser testado monocular ou binocular. Os estímulos que nós usamos, eles podem ter diversas intensidades, diversos tamanhos, e esses estímulos podem ser estáticos ou cinéticos, tá? É importante a gente ter uma ideia dos limites do campo visual. Então, temporal, a gente tem um campo de isso monocular de 100 graus, nasal de 60 graus, superior de 60 graus e inferior de 70 graus, tá? Então, o campo de visão temporal é sempre maior, porque a gente já explicou que a retina nasal ela é mais extensa anteriormente, e ela é responsável pelo crescente temporal, que é aquela área de campo que é percebida monocularmente, né? Não existe somação binocular para ela. E é baseado, em a gente entender qual é o campo de visão do paciente, é baseado no princípio do estudo dos limites de luminância, ou seja, é como se fosse uma audiometria, em que a gente vai diminuindo o som, deixando ele cada vez mais abafado, mais reduzido, mas ali é o limite em que a gente consistentemente consegue ainda escutar aquele bip, né? Então, no caso do campo de visão, a gente vai colocando estímulos menores e menos brilhantes, menos intensos, e ali a gente vai definindo o limite que a gente consegue perceber aquele estímulo menos intenso. Perceber estímulos menos intensos é mais fácil para a visão central do que para a visão periférica. Por isso, quando a gente começa com estímulos grandes, a gente tem, então, uma isóptera, que são áreas de mesma sensibilidade, muito mais extensas, que atinge, então, por exemplo, temporal, esses 60 graus, atinge inferior os 70 graus e 60 graus nasal e superior. Mas à medida que a gente vai colocando estímulos muito pequenos, de menor intensidade, a isóptera, que seria unir todos os pontos que percebe, ou seja, a gente sai da área de cegueira, que é desse mar de cegueira, e vamos para uma ilha de visão. Então, a isóptera é justamente essa ilha de visão em que, por exemplo, olhando reto em frente com o meu olho direito, eu consigo, então, enxergar o estímulo fraquinho em todas essas posições, né? Assim, aqui é a área em que eu consigo enxergar ele. Se eu unir esses pontos, eu vou ter a isóptera, que seria a área em que eu consigo enxergar aquele estímulo de menor intensidade, e daquela área, daquela isóptera para dentro, eu sempre enxergaria aquele estímulo de menor intensidade, exceto se houver um escotoma dentro daquela área, daquela isóptera. A mancha cega, ela a exteriorização campimétrica do disco óptico, né, ela é um escotoma absoluto, porque ele não tem retina, então não existe fotoreceptores sensíveis, existe só a fibra da camada do neurônio mesmo, do nervo óptico, que vai transmitir o sinal. Geralmente ela está a 10 a 20 graus da fóvea, no hemicampo temporal, e ela mede horizontalmente 3,5 a 7,5 graus e verticalmente 6,5 a 8 graus. Então, assim, alguns conceitos sobre campo visual que são importantes para a gente. Contração do campo visual seria a perda absoluta de campo. Geralmente, ela é periférica, quando nenhum estímulo, então, vai ser observado nessa área afetada. Então, eu deveria ter uma isóptera muito mais ampla para aquele estímulo visual e essa isóptera se reduziu. Então, assim, eu só consigo agora enxergar aquele estímulo mais perto do centro. Então, isso seria a contração. O escotoma seria uma área anormal do campo visual, cercado por campo visual normal. Então, assim, ou seja, eu tenho uma isóptera em que eu enxergaria, eu venho da área cega e, assim, aquele estímulo, naquela intensidade, eu começaria, então, a enxergar. Se eu consigo enxergar aqui, consigo enxergar aqui, consigo enxergar aqui e aqui, eu desenho a isóptera de onde eu tenho eu passo a enxergar aquele estímulo. Aquele estímulo, naquele tamanho, se eu comecei a enxergar nessa região, daqui para dentro é para enxergar sempre, porque a retina periférica, que tem menos sensibilidade, já começou a perceber aquele estímulo, então a retina central, mais fácil ainda. Só que se eu tiver um escotoma dentro dessa área, eu vou ter uma área, então, que eu volto a não enxergar, que vai estar achurada ali no campo visual.
E aí, se ele for um escotoma absoluto, nenhum estímulo vai ser percebido naquela área. E se for relativo, alguns estímulos são observados, enquanto outros não. Então, muitas das vezes também a gente tem um campo visual automatizado, ele não retesta com intensidades diferentes o estímulo, então ele só vai testar com o mesmo tamanho de estímulo, né? E aí ele vai mostrar só para a gente as isópteras, dizer assim, ali é onde estou enxergando. E pode, por isso, aparecer um escotoma absoluto. Se aquele escotoma que aparece lá para a gente no pattern fosse testado com outro estímulo, às vezes um estímulo maior, de maior intensidade, o paciente passaria a enxergar. Então, aquele escotoma, ele é relativo, ele não é absoluto, né? E aí, por isso que é importante a gente comparar o campo visual que o paciente traz para a gente automatizado com o campo com a confrontação. Muitas das vezes o paciente tem uma neuropatia óptica isquêmica, por exemplo, e ele vem com escotoma defeito altitudinal, que para a gente parece absoluto, mas se a gente testar, geralmente com outros estímulos, né, fazer uma confrontação, testar se ele consegue contar dedos naquela área que para a gente parecia como escotoma absoluto, muitas das vezes o paciente consegue, se a gente coloca um estímulo maior, coloca um estímulo em movimento, então o escotoma ele acaba sendo relativo, e aí isso mostra para a gente como o paciente às vezes está se virando, mesmo com um defeito de campo que parecia para a gente no campo automatizado como absoluto. Então, sempre é bom retestar e entender como que o paciente está se comportando e por que ele consegue ainda manter a leitura e etc. Porque o escotoma, às vezes, ele é relativo e não absoluto. Defeito do feixe de fibra nervosa é o defeito de campo visual que ocorre com uma lesão da retina ou do nervo óptico que acompanha o padrão de perda de fibras nervosas. Os exemplos incluem os escotomas arqueados, degraus nasais, defeitos altitudinais, dos setores temporais. Esses defeitos eles podem obedecer ao meridiano horizontal, mas geralmente não respeitam o vertical. Então, são os defeitos que a gente mais encontra no glaucoma, ou seja, no glaucoma a gente encontra a contração do campo periférico, a gente encontra escotomas que podem ser relativos, à medida que a doença evolui, eles são absolutos, ou seja, o paciente enxerga naquele campo de 32, mas vai começando a ter umas áreas que ele não enxerga. E o defeito de fibra nervosa seria aquele que tem a correspondência, como a gente estuda no glaucoma, se eu tenho uma perda se eu tenho um ROIT, eu posso começar a perceber um paracentral naquela área do ROIT, que depois vai ficando mais denso, vai unindo os pontos, ou só um side, ou só um degrau nasal, e depois um paracentral, e depois eles se unem em forma arqueado, então eles têm uma correspondência maior, e por isso eles respeitam o meridiano, então, horizontal, tá certo? A congruência seria o grau de correspondência de perda de campo visual em cada olho com um defeito homônimo. Então, assim, quando eu tenho defeitos homônimos, ou seja, são homônimos à direita ou à esquerda, e se esse defeito ele for bem igualzinho do olho direito com relação ao olho esquerdo, eu tenho congruência. Se eles forem com intensidades um pouco diferentes ou extensões um pouco diferentes, a gente tem então uma incongruência. Tá? Então, deixando alguns exemplos de defeitos de fibras nervosas, ou seja, que tem correspondência direta com a perda retiniana ou a perda de camada de fibras, que é o que acontece no glaucoma, então, assim, ou em algumas outras doenças neuroftalmológicas, mas o escotoma seco central, né, então, assim, o seco central, classicamente, né, ele une a mancha cega com a fóvea, com alguns, aqui um escotoma central já, o escotoma central importante, um arqueado inferior, né, então ele tem uma relação direta com as áreas de dano estrutural da retina. O aumento da mancha cega, né, que a gente vê aqui, nos ambos os olhos, o degrau nasal inferior, né, em ambos os olhos, e aqui um defeito altitudinal superior. Então, os defeitos de fibras nervosas são aqueles que acompanham perda neural e geralmente eles respeitam o meridiano horizontal. Tá? Falar um pouquinho sobre o campo visual de confrontação, então é interessante assistir esse vídeo para a gente tentar entender como ele é feito. Né? Geralmente o paciente tem que o paciente e o observador, eles têm que estar na mesma altura, então a sugestão é que se sente, que fica uma distância próxima de 60 centímetros do paciente. No paciente, para ter uma ideia geral de qual a dificuldade visual, geralmente eu aproximo assim do rosto do paciente, peço para ele olhar meu rosto, ele apontar as áreas que ele não está enxergando, ou que ele enxerga, mas com escotoma relativo, ou seja, ele enxerga, mas enxerga embaçado, mas ele enxerga através desse escotoma. E aí a gente consegue, então, começar a ter uma ideia de desenhar na área macular, na área central de visão, onde estaria esse escotoma. Depois a gente começa a fazer a confrontação com o nosso campo de visão do observador, né? Então, a gente faz ocluindo, se eu ocluo o olho esquerdo, se eu deixo meu olho direito aberto, seria para examinar o olho esquerdo do paciente, né? Porque é invertido, é espelhado esse exame. E a gente pode fazer com estímulos estáticos, pedindo para o paciente, então,
contar quantos dedos nós estamos mostrando, por exemplo, com estímulos em movimento, com estímulos, na verdade, em movimentos, para que ele perceba se está movendo ou não, mas também com estímulos cinéticos, ou seja, a gente tentar perceber, trazer da periferia o dedo até que o paciente diga que está enxergando. Isso a gente olha superior e inferior, então a gente faz com estímulos dinâmicos também, para tentar medir onde está a área cega desse paciente, tá? Então, a gente pode usar a mão, uma vareta com esfera na ponta ou diversos outros estímulos. Usar alguma vareta com estímulo vermelho, como tem uma representação cortical maior, né, dos estímulos de cor vermelha, isso pode ajudar também que o paciente identifique. O meu dedo vai se mover da periferia para o centro, num plano imaginário entre o observador e o observado. Vê o dedo? Aqui, sim. Aqui, sim. Aqui, sim. Aqui, veja. 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 Esta tarefa repetir-se-ia depois no outro olho. Existe também a tela tangente de Beijing, que é uma tela negra com fundo homogêneo, em ambiente fotópico ou mesópico. A distância da tela, se a gente quer avaliar só os 60 graus centrais, a gente usa a meio metro, a 1 metro se a gente quiser avaliar os 30 graus centrais, e a 2 metros queremos avaliar os 15 graus centrais, tá? O paciente com os olhos no nível do centro da tela, e aí o estímulo seria uma vareta negra com ponta de esfera branca, né, de mais ou menos 1 a 3 milímetros. E ela vai sendo movida da periferia para o centro, e o paciente vai falar, então, quando ele começa a perceber essa bolinha branca, né? Então, aí a gente consegue ter uma noção de desenhar mais ou menos onde é a isóptera daquele paciente. Então, a desvantagem desse teste é que a gente está fazendo uma coisa, é um teste de confrontação um pouquinho mais elaborado do que a confrontação com o nosso próprio campo de visão e usando só as pontas dos dedos, por exemplo, mas lembrar que aqui a gente está usando só um estímulo com um contraste definido, né, que é a bolinha branca no fundo preto, não é um estímulo luminoso que gere luz, ele é um estímulo só que reflete a luz, e é bem... assim, só não tem como a gente retestar, por exemplo, colocar estímulos menores, maiores, para ver se o paciente enxerga. Então, é um teste meio que tudo ou nada, dependendo né, só desse tipo de estímulo. Agora, falar um pouquinho sobre o campo manual de Goldman, né? Então, a gente vai ver um vídeo de como que é o teste. A vantagem dele em relação à campometria computadorizada é que a gente consegue, o observador consegue perceber a colaboração do paciente durante o teste todo, a gente consegue acompanhar defeitos de campos mais periféricos, a gente consegue perceber se dentro daquele escotoma existe uma área que o paciente ainda enxerga, então ele auxilia bastante a orientar a reabilitação visual de pacientes em visão subnormal, enfim, perceber por que o paciente ainda está conseguindo se movimentar bem, mesmo tendo uma perda de campo maior, e a gente consegue setar, então, ali, programar diversos tamanhos de estímulos, diversos brilhos e intensidades, e a gente consegue também usá-lo para observar se o paciente tem diplopia, qual o campo de visão binocular sem diplopia, então ele pode ser feito um teste binocular também, observar um paciente pós-cirurgia de estrabismo, se ele aumentou a área de campo de visão binocular, então tem várias vantagens nesse sentido. E é muito bom para paciente que tem a acuidade visual muito baixa, mas que colaboraria para a gente testar o campo de visão, crianças também, etc., pelo fato de o observador acompanhar toda a interação do paciente com o exame, né? Só que ele é um teste examinador dependente, e como que a gente vai testar? A gente vai a gente fica atrás do paciente, né, atrás da cúpula do exame, e com uma ponteira, em que essa ponteira ela vai marcando onde está cada isóptera, né, do paciente, mas à medida que a gente anda com a ponteira, existe um braço articulado, que é por onde sai o estímulo de luz, esse estímulo pontiforme, e esse estímulo pontiforme ele é projetado, então, na cúpula que o paciente está enxergando, né? Então, assim, à medida que esse estímulo ele vem da periferia para o centro e o paciente consegue perceber esse estímulo, ele vai nos avisar. E aí o observador vai marcando manualmente onde está, então, essa isóptera. E depois a gente une os pontos para formar a isóptera completa. A gente pode ir mudando o tamanho dos estímulos, eles vão ficando menores e menos intensos, e aí a gente vai, então, marcando a área central.
Para testar a mancha cega, que vai estar dentro ali da área do polo posterior, a gente testa com estímulo pequeno, que é o estímulo 1E, e com intensidade 2 de tamanho pequeno, 1, né, e intensidade de 1E a 2E. Então, mostrar um pouquinho como é o teste. Videoteca, campo visual Goldman. Módulo 1, equipo y accesorios. Desde la vista del usuario, tenemos enchufe para bombilla principal, switch de encendido, luxómetro, perilla para ajustar el gráfico, timbre, regulador de intensidad para bombilla principal y regulador de luz del pantógrafo. Nivel de agua para ver exactitud horizontal del equipo. Láminas que cubren las bombillas que iluminan el gráfico. Perilla que permite regular y ajustar la mentonera de forma horizontal y vertical. Montura de lentes. Pantógrafo, manilla del pantógrafo. Gráfica. Tornillo para ajustar el pantógrafo. Telescopio. Tabla para combinación de filtros. Manilla para regular el tamaño del estímulo en milímetros cuadrados. Manilla para regular la intensidad del estímulo en decibeles. Manilla de filtros. Persiana. Permite no proyectar el estímulo al presionarlo. Útil en pruebas estáticas. Agujero que permite saber si está o no proyectando el estímulo. Comprobador de apertura. Visión desde el paciente. Tenemos el sistema lumínico principal, cúpula, brazo de proyección de estímulos, el punto de fijación, el sistema de fijación, donde está la mentonera y el apoyafrente. Módulo 2, software e interfaz del usuario. Aquí veremos la calibración y la cartilla. Calibración. Es una práctica que debe incorporarse como rutina a diario y entre pacientes. Debe calibrarse la luminancia del estímulo y la luminancia de la cúpula. Partiremos con la luminancia del estímulo. Primer paso. Se apaga la luz ambiente y luego se enciende el campímetro. Paso número 2. Se colocan todos los parámetros a la derecha, máxima intensidad y máximo tamaño. Paso número 3. Se ubica la cartilla en el pantógrafo ajustando las perillas de fijación. Paso 4. Se ubica el brazo del proyector en los 70. Paso número 5. Se enciende el luxómetro. Se levanta la bandera y el luxómetro debe marcar aproximadamente 1000 apostil. Para la calibración de la luminancia de la cúpula, la posición del equipo de la calibración óptica se mantiene, los parámetros se moverán hacia el tamaño mayor con intensidad menor. Se baja la bandera de recepción de la luz. Se mira por el visor telescópico de iluminación hacia el proyector. El reflejo del estímulo debe ser lo más parecido a la cúpula. Si este es diferente, se modifica la iluminación por el diafragma de la pantalla. Esta es la cartilla. Aquí se anota el nombre del paciente, la fecha, la sospecha de diagnóstico. Aquí tenemos unos ejes que sirven para ajustar en el pantógrafo. Aquí se anota el diámetro pupilar en milímetros, el color que usted ocupó. Aquí está la densidad de los filtros, en donde aquí va el tamaño y acá va la intensidad.
Aquí usted nota qué ojo fue, izquierdo o derecho, y la corrección que usó el paciente con la agudeza visual. Módulo 3. Programas y o estrategias. El examen se debe realizar con luz tenue y se ocluye al paciente para tener campos visuales monoculares. Se ajusta el equipo a la altura del paciente y luego se dan las instrucciones. Y aquí necesito que coloques la pera y la frente. En todo el examen necesito que estés siempre mirando este punto central. Puede pestañear normalmente, pero siempre fijándose. Aquí vamos a tener una luz que va a aparecer desde la periferia hacia el centro. Cuando tú estés mirando acá, vas a ver esta luz de reojo. Y cuando la veas, necesito que toques el timbre, sin parar hasta que llegue al centro o desaparezca. Por ejemplo, vamos a partir de ahí y tú me avisas cuando se acerque la luz. Es todo el rato hasta que desaparezca o llegue al centro. Recordar que el examen tiene una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente. Debes siempre dejar lo más cómodo al paciente, evitando malas posturas, y siempre estar chequeando el sistema de fijación, es decir, que esté bien apoyado el mentón y la frente. Para medir la pupila, esta debe estar centrada. La medición se calcula en milímetros según la regla en el interior del telescopio. Para comenzar la perimetría, se seleccionan los índices 1-4E si es que el paciente lo logra ver. Si no es así, usaremos el 5-4E. Comenzamos preguntándole al paciente si alcanza a ver el índice 1-4. ¿Puedes ver esa luz que está justo en el centro? Sí. Perfecto. Si es así, comenzamos de manera horizontal. Recordar siempre al paciente que toque cada vez que esté observando la luz. Comenzamos. Luego, saltar a otra línea de manera azarosa. Y siempre llegar hasta el centro. Observar siempre cómo está la fijación de su paciente. Para cambiar de una sala temporal o viceversa, se debe llevar el brazo hacia inferior y desplazarlo continuamente hacia el sector que se quiera analizar. Para la campimetría se usará índices menores, siempre y cuando el paciente lo logre ver. Si el paciente ha perdido su acomodación, se le instalará el lente adecuado a su refracción. La campimetría se analizará desde los límites de la perimetría. Para realizar la mancha ciega, pasaremos de un área de no visión a la área de visión. Es decir, nosotros nos instalamos aproximadamente a los 15 grados, presentamos el haz lumínico y le pedimos al paciente que cuando vea la luz nos toque una sola vez el timbre. Volvemos a desaparecer la luz y vamos hacia otra área. Tenemos que obtener la mancha ciega relativa y absoluta. Para la relativa se usará el menor índice que no quede excluido, y para la absoluta se usará el mayor índice. Recordar que la mancha relativa siempre será mayor que la absoluta. Todo lo que hemos visto han sido con técnicas cinéticas, en donde un estímulo se mueve de un área de no visión a un área de visión. El límite entre las regiones de invisibilidad e visibilidad es la isóptera. En cambio, en la técnica estática, el estímulo se presenta de manera momentánea.
Desaparece y aparece en zonas del campo visual dentro de los 30 grados y en zonas de riesgo según algunas patologías. Una técnica estática es el Arman y Trans, donde se evalúan 93 puntos. Trans modificó la técnica evaluando periferia temporal. En este caso, se evalúan puntos estáticos y puntos cinéticos. Estos puntos son los puntos estáticos, las flechas son los puntos cinéticos y las cruces son donde el paciente no logró observar. Otra técnica estática es la perimetría estática circular, PEC, donde se analizan los 5, 10 y 15 grados. Módulo 4. Formatos de impresión y o resultados. Para finalizar el examen, se deben dibujar las isópteras. Marcaremos el ojo del examen y los datos necesarios para el registro del paciente. Se dibuja la mancha ciega relativa y la absoluta. Luego se dibujan las isópteras siguiendo las marcas obtenidas según las respuestas del paciente. Como sugerencia, realizar diferentes simbologías para cada isóptera o usar colores que permitan diferenciarlas. Para identificar las isópteras, se anotan en las tarjetas perimétricas con el mismo color y línea que haya realizado. Módulo 5. Análisis de resultados normales o alterados. Antes de reconocer cualquier patología o alteración al campo visual, debemos conocer cómo es uno normal. Como se ve en la imagen, una perimetría normal consta de 80 grados hacia temporal, 60 grados inferior y 50 grados hacia nasal y superior. La mancha ciega se encontrará ubicada a los 15 grados hacia temporal. Ya sabiendo cómo es un campo visual normal, ahondaremos en algunas patologías en donde es frecuente que se solicite este examen y sus defectos típicos. En primer lugar, veremos qué ocurre en una tosis. El oftalmólogo no solicita este examen para el diagnóstico, sino que para tener un respaldo médico-legal y para la cobertura de los seguros de los pacientes. Se realiza con el párpado caído y con el párpado levantado. Al campo visual se observa una depresión de las isópteras en los cuadrantes superiores y al levantar el párpado el campo visual se amplía hacia superior, como se ve en la figura en la línea punteada. Otra patología es la retinitis pigmentosa, la cual es una degeneración infrecuente y progresiva de la retina que con el tiempo provoca una pérdida visual entre moderada y grave. En la retinografía se observará el típico fondo de ojo de la patología con las espículas óseas. En estos casos se solicita el campo visual para ver qué tan avanzada está la patología y para realizar el seguimiento. Los defectos comienzan con escotomas perimaculares aislados que luego confluyen formando un escotoma anular para finalizar con una visión tubular. La siguiente patología es el glaucoma, la cual produce pérdida de axones del nervio óptico que eventualmente resultan defectos del campo visual. Estos pueden ser no evidentes hasta que se pierde un porcentaje considerable de axón. Después del diagnóstico de la enfermedad, se puede realizar un seguimiento con campos visuales. Cabe destacar que los defectos del campo visual asociados con el glaucoma no son específicos de la enfermedad. Los escotomas son islas de sensibilidad reducida dentro del campo visual rodeados por áreas de mejor visión. Las islas con forma de coma se denominan escotomas de Seide. Las islas que forman un arco en forma de fibras arqueadas son pierrum o escotomas arqueados. Los que afectan el centro de la visión son los escotomas centrales y los que se ubican alrededor de los 10 grados centrales del campo visual son los escotomas paracentrales. Si un defecto se localiza en el campo y se extiende 10 grados a lo largo del meridiano horizontal en una sola isóptera o 5 grados en múltiples isópteras, se conoce como escalón nasal. El glaucoma en etapa terminal puede resultar en un defecto del hemicampo superior o inferior, una isla de visión central o temporal, o incluso en la pérdida de toda la visión. La agudeza visual puede seguir siendo de 20/20, pero el campo de visión periférico puede estar severamente reducido.
Por último, veremos las alteraciones en la vía óptica que cursan con daños campimétricos característicos según la ubicación de la afección de las fibras nerviosas. Comenzamos con el nervio óptico, quien lleva la información de toda la visión de un ojo. La parte central del nervio está formada por fibras finas que llevan visión central del área macular, y la parte periférica lleva la visión del campo visual periférico. El nervio óptico puede tener patologías inflamatorias, vasculares, traumáticas, tumorales, etc. La mayor parte de las enfermedades producen inicialmente una pérdida de visión central y si la anoxia persiste, se produce atrofia óptica. Al campo visual se verá un escotoma central. La siguiente estructura es el quiasma óptico, donde se entrecruzan los nervios ópticos. Las fibras de las retinas nasales se cruzan y las de las retinas temporales siguen por el mismo lado. El quiasma está sobre la silla turca, asiento de la glándula hipófisis. La hipófisis es el sitio en el que con frecuencia se producen tumores intracranianos. Estos, al crecer, comprimen el quiasma desde abajo, produciendo alteraciones de las fibras visuales cruzadas, alterándose el campo visual correspondiente. Las fibras cruzadas son las nasales que traen información del campo visual temporal, por lo que se produce una pérdida de los campos visuales temporales de ambos ojos, una hemianopsia que inicialmente puede ser bitemporal superior. Por último, veremos la porción retroquiasmática. Desde el quiasma hasta la corteza de la vía visual llega información de ambos ojos. El lado derecho lleva el hemicampo temporal del ojo izquierdo y el hemicampo nasal del ojo derecho. La vía del lado izquierdo lleva los hemicampos contralaterales. De tal manera que la lesión de un lado de la vía visual compromete medio campo visual de cada ojo y deja indemne el otro hemicampo. La falla de un lado de la vía visual produce la hemianopsia llamada homónima con agudeza normal. Los defectos del campo visual serán más congruentes mientras más posterior es el daño. Como pueden ver, el examen de campo visual Goldman es útil para evaluar y hacer un seguimiento de daños hacia la periferia, para la realización con técnicas estáticas, y es muy importante las alteraciones de la vía visual. Muito bem. A gente vai explicar um pouquinho melhor. Então, a gente tem, agora que a gente entende como que é feito o campo manual, aqui a gente tem alguns resultados, né? O que é interessante, assim, entender, para comparar ele com o campo automatizado, é que onde estão aparecendo as linhas, na verdade, são as áreas que a gente está enxergando, na verdade, que o paciente está enxergando. Então, assim, ele vem de uma área cega e que daí ele começa a enxergar. Por isso aqui ele enxerga esse estímulo 5,4, depois ele enxerga o estímulo 3,4. Então, assim, aqui a gente não está, onde não está marcado, onde ele não está enxergando. Então, a gente tem uma hemianopsia heterônima bitemporal. Na verdade, ele enxerga esse lado e esse lado, nasal e não enxerga os temporais. Lembrando que o crescer aqui ele ainda tem uma ilhazinha de visão, quando a gente coloca um estímulo maior, né, que ele conseguiu enxergar dentro da área cega. Aqui a gente tem um paciente, então, em que ele enxerga as partes temporais, não enxerga a parte nasal. Então, a gente tem uma hemianopsia heterônima binasal. E os outros exemplos aqui, a gente tem um paciente que, por exemplo, com os estímulos menores, que é um 4E, por exemplo, a gente percebe que o estímulo menor, ele enxerga o setor esquerdo e tem uma ilha, ele não enxerga o setor à direita. O estímulo 1,4 também, ele enxerga a esquerda, mas não enxerga muito não enxerga a direita. Então, começa a ter defeitos à direita, mas a gente percebe que são um pouco incongruentes. Percebe que o estímulo 5,4, que é o estímulo maior, no olho direito ele enxerga bem até a periferia temporal direita, no olho esquerdo um pouco menos, tá vendo? Então, são defeitos um pouquinho incongruentes, mas que não pegam toda, com estímulos maiores o paciente enxerga, com estímulos menores ele já não enxerga. E aqui também defeitos incongruentes, em que a gente tem um defeito que ele de certa forma, inferior à esquerda, né? E que aí, assim, com estímulos 5,4, ele enxerga aqui a esquerda superior, mas a esquerda inferior ele já não enxerga e respeita o meridiano vertical. Aqui no outro olho também, ele não, com estímulo 5,4, ele respeita o meridiano vertical, mas ele não é um defeito que tem a mesma representação do outro. Então, é um pouquinho incongruente e ele, inclusive, tem uma constrição do outro lado. Né? Então, ele tem uma constrição periférica do estímulo mais fácil, que é o estímulo 5,4, mas com defeitos que são de quadrante inferior esquerdo, né? Só que incongruente. Falar um pouquinho sobre campo visual agora automatizado, é um videozinho da
Sociedade Brasileira de Glaucoma, só para a gente lembrar de alguns aspectos e a gente lembrar que existem diferentes estratégias, elas são desenhadas com software para glaucoma, que sempre compara o hemicampo superior com o inferior, e a gente tem que tentar interpretar isso dentro da neurooftalmologia, né? É mais difícil em pacientes idosos ou pacientes com dificuldade de concentração, então essa colaboração no exame impacta também na interpretação. Defeito de campo programado para o glaucoma, né, que a gente vai interpretar um defeito de campo pela campometria automatizada, né? Só que, assim, a gente tira dali alguns aprendizados para a neurooftalmologia também. Primeiro que o software está programado para comparar o GHT, né, das áreas que os campos visuais teriam defeitos mais esperados para glaucoma, então compara o superior com o inferior. Então, não é o que a gente necessariamente vai observar para doenças neurooftalmológicas, quando a gente tem suspeita, mas entender que pode ter flutuação interexame, que precisa ter uma certa reprodutividade, e a gente lembrar, o MD é muito importante para a gente, que o MD, se ele estiver muito alterado, né, então a gente coloca como defeito leve, significa que a gente tem uma constrição de campo, né, uma diminuição de sensibilidade difusa, na verdade, pequena, né, quando a MD é até 6, quando ele está 6 e 12 moderado, ou pior que 12 grave. Quando a gente tem um escotoma central também é grave, porque no caso do glaucoma é mais tardio, então significa que o glaucoma já avançou mais. E para a gente, neuroftalmo, considerar a MD é importante. Lembrar de considerar que quando ele coloca que o PSD, né, estando menor de que P menor, né, o P menor que 0,5%, significa que a gente tem um escotoma relativo. Então, para o glaucoma é importante também, porque é uma doença que cursa com defeitos campimétricos do tipo camada de fibras, você vai perdendo a camada de fibras e dando defeitos localizados. Para a gente, neuroftalmo, nem sempre o defeito vai ser tão localizado, mas o MD é importante, porque geralmente diminui sensibilidade de forma difusa, e é importante a gente também comparar o PSD para ver se tem defeitos localizados. E a gente, de modo geral, para considerar defeitos localizados, a gente usa os mesmos critérios de Anderson, né? Que a gente tem que ter defeitos
com pelo menos 3 pontos com P menor que 5%, um deles menor que 1%. Não necessariamente precisa estar em localização de defeitos mais prováveis para glaucoma, mas a gente vai considerar os padrões para cada doença. Aqui lembrando do tipo de defeito de campo que a gente pode encontrar, né, como a gente comentou, se a gente tem uma neurite óptica, o mais comum é o defeito de campo, que a gente, né, sempre lembra dele, que é o escotoma central, mas não necessariamente precisamos ter um escotoma central, a gente pode ter só uma diminuição difusa de sensibilidade, com MD alterado, e aí a gente pode classificar em leve, moderado ou grave, como a gente viu no vídeo. E ele pode ser, quando é unilateral, esse defeito central ou de diminuição difusa de sensibilidade naqueles 30 graus centrais no campo automatizado, a gente pode ter uma neurite óptica ou uma compressão, uma neuropatia compressiva como hipótese. Se for bilateral, geralmente a gente pode ter uma história de toxicidade, ou carencial, ou pode ser hereditária, ou infiltrativa, ou um tumor, né? Ou até a neurite óptica, principalmente atípica, que ela é uma neurite, quando atípica, geralmente bilateral, né? A diminuição difusa de sensibilidade também muito comum na neurite. Defeitos de fibras, que são aqueles que a gente viu, saido, arqueado, paracentral, degrau nasal, a gente lembra mais do glaucoma, mas as drusas e o papiledema também podem causar defeitos de campo, como a gente falou, que é mais comum que seja o degrau nasal. A noia também pode ter defeito de campo, que a noia, o mais comum é o defeito altitudinal relativo e o degrau nasal absoluto. E a neurite óptica também pode se comportar com defeitos que são paracentrais, que mimetizam um saido, etc., né? E lembrar que o edema de papila pode ter um aumento da mancha cega também. Defeitos, a síndrome juncional, né, anterior, lembrar que ela pode existir, na verdade, ela é composta pelo um defeito bitemporal, né, que ele pode ser bitemporal só quadrântico, né, só os quadrantes temporais superiores, mas que também, num dos olhos, ocorre, então, uma diminuição difusa de sensibilidade ou um escotoma central presente, que não vai respeitar, então, o meridiano horizontal, só respeita no outro olho, e naquele olho onde existe comprometimento do nervo, além do quiasma, a gente vai ter, então, uma diminuição difusa de sensibilidade. Lembrar que a gente pode ter defeitos, então, aqui nas letras O, D, G e H, né, que são do trato óptico para trás, atrás do quiasma, a gente já pode ter defeitos que são, então, hemianópicos, só que eles vão ser mais incongruentes, principalmente se a gente tiver diante de um tumor, comprimindo tracto e tálamo, aneurismas ou traumas, e a desmielinização nessa região é um pouquinho mais raro, né, muito mais comum de encontrar do quiasma para o nervo óptico nas doenças tipo DEVIC. Lembrar que aqui no E e no J já são radiações ópticas, então, inferiores, né, ou seja, pegando o lobo temporal, então elas dão defeitos hemianópicos homônimos mais quadrânticos superior, e quando defeito é no lobo parietal, na radiação óptica superior, esses defeitos já são do tipo quadrântico inferior, né, e homônimo, eles podem ser congruentes ou não, como as fibras estão mais esparsas, né, elas podem ter mais chance de serem incongruentes, então no trato óptico tem mais chance de ser incongruente, como também nas radiações a gente tem mais chance de os defeitos serem incongruentes. Lembrar que no lobo parietal a gente pode ter alteração do nistagmo optocinético, porque o lobo parietal é responsável pelo segmento involuntário, e o nistagmo optocinético ele tem uma fase do segmento, e aí aquele estímulo sai da fóbia e eu preciso refixar para o próximo estímulo que está vindo, pensando ali no tambor optocinético. E a gente pode ter alteração, então, de não conseguir fazer o segmento quando o estímulo ele está caminhando para o mesmo lado, onde a gente tem alteração, né? Ou seja, se eu tenho uma alteração do lobo parietal direito, eu vou ter um defeito de campo, então, inferior homônimo à esquerda, e o segmento, quem comanda o segmento para a direita é o lobo parietal direito. Então, esse paciente teria dificuldade de fazer o segmento para o nistagmo optocinético. Ele consegue fazer o segmento se a gente inverter o tambor. Se o tambor começar a ir para a esquerda, ele consegue fazer o lobo parietal esquerdo estando funcionando, ele consegue fazer o segmento para depois refixar, né? Lembrando que também essa lesão à direita, ele teria uma perda de campo inferior à esquerda. Então, do tambor, se o tambor está indo, ele sempre vai ter uma perda de campo inferior à esquerda desse tambor na hora de fazer o segmento independente da esquerda para a direita, né, por causa do defeito de campo que ainda existe. Então, são duas situações, defeito de campo e a alteração do nistagmo optocinético nesses pacientes quando a lesão é parietal. Lembrar que o tálamo também pode ser acometido, né, por doença desmielinizante, infartos, tumores também, e aí a gente tem um defeito no corpo geniculado lateral do tálamo, que ele costuma ser
mais incongruente, mas a gente tem um padrão de defeito que é congruente quando a lesão é vascular, que a gente vai comentar logo em seguida, tá? E lembrar também que a gente pode ter acometimento quando tem um corpo genicular lateral acometido, a gente pode ter acometimento do pedúnculo, né, cerebral, né, do pedúnculo óptico que liga até o colículo superior. Então, se a gente tiver essa lesão, a gente pode ter alteração de reflexo pupilar também nesses pacientes, mesmo sendo um acometimento do corpo genicular lateral. Lembrar que defeito aferente relativo a gente sempre vai encontrar nos defeitos que forem do tálamo para frente da via óptica, ou seja, do nervo óptico até o tálamo, e nessas lesões a gente também encontra alteração no fundo de olho, porque houve degeneração desse neurônio, desse primeiro neurônio da via, cujo corpo está lá na camada de células ganglionares da retina. Agora, geralmente em crianças, em pacientes ali até os 2, 3 anos de idade, se ele tem algum insulto cerebral nessa fase, mesmo que seja do tálamo para trás, ou seja, até o córtex occipital, a gente pode, então, ter perda das radiações ópticas e dos neurônios da via óptica, né, do córtex visual primário, e mesmo assim termos uma degeneração transsináptica do primeiro neurônio, que é o neurônio da retina, e aí a gente também tem alteração de camada de fibras nervosas com redução de espessura, palidez do nervo, né, aumento da descamação, quando a gente tem uma criança com uma paralisia cerebral, por exemplo, que teve infarto da radiação óptica. Então, tudo isso a gente pode acontecer. Alguns estudos mostram que na vida tardia também, no adulto, pode existir algum grau de degeneração transsináptica, mas geralmente não com todos esses achados semiológicos que a gente tem, de mais palidez, de mais escavação, de mais atrofia, mas através do OCT e alguns outros exames de imagem, tem se provado que existe, sim, uma degeneração transsináptica também acontecendo tardiamente. Lembrar do lobo occipital, que a gente já comentou sobre os defeitos de campo que podem acontecer, mas se esse defeito de campo ele acontece mais periférico, então, ou seja, se existe acometimento aqui do lobo occipital, então, nesse caso, né, do lado direito, a gente tem, então, uma perda de campo à esquerda, que é a hemianópica. Os defeitos de campo do córtex visual primário, eles são mais congruentes. E se a gente poupa a visão, o polo posterior, que é a área da visão macular, a gente tem, então, um defeito hemianópico, mas que poupa a visão central, poupa a fixação. Lembrar, então, aqui do tálamo, que é um tipo de defeito bem característico, em que a gente tem, assim, que lembrar que se o defeito for por causa vascular, ele geralmente vai ser congruente, vai seguir esse padrão que é específico para o corpo geniculado lateral. Então, a gente tem duas irrigações para o corpo geniculado lateral. Uma vem através da artéria coroidal anterior e uma outra irrigação pela artéria coroidal lateral. Então, ambos são ramos da artéria cerebral posterior. E a artéria coroidal anterior, ela vai irrigar tanto a parte lateral quanto medial do tálamo, e lembrar que a parte lateral e medial do tálamo são responsáveis pela visão periférica, pelo campo periférico. Lembra que o trato óptico chega com as suas fibras da retina superior e da retina inferior, e ele faz sinapse girando, assim, né? Então, ou seja, as fibras da retina superior fazem sinapse, elas giram, fazem sinapse com a parte medial do tálamo que a gente vai dizer é o corpo geniculado lateral, e as fibras inferiores fazem sinapse com os neurônios laterais, né, com os neurônios laterais do corpo geniculado lateral. Então, são as fibras periféricas. Já as fibras maculares vão até a região dorsomedial, né, do tálamo, então é irrigado pela artéria cerebral coroidal anterior. Então, se a gente tem uma lesão que acomete a artéria coroidal anterior, a gente vai ter um defeito de campo que ele vai ser hemianópico, porque as fibras já cruzaram, então se eu tenho uma lesão que pegou o tálamo, então, esquerdo, eu vou ter uma lesão escotoma direita. Só que esse escotoma, ele é como se fosse um escotoma seco central, porque ele só pega a visão central, porém, a gente chama de sectaranopia horizontal. Por que disso? Porque, na verdade, é um escotoma seco central, só que é homônimo, então ele vai ter que respeitar o meridiano vertical. Então, do lado direito, ele é seco central, ele vai pegar só a parte central da visão. E por que ele não avança para ser um hemianópico completo? Porque, na verdade, o campo periférico superior e inferior vai estar intacto, porque a irrigação é pela artéria coroidal anterior. Então eu falei assim, a artéria coroidal anterior, ela irriga os campos periféricos. Na lesão, na verdade, da artéria coroidal lateral, ela que vai causar o infarto da parte central, da visão central, da visão macular. Então, se eu tenho um infarto, me confundi aqui, se eu tenho infarto da coroidal lateral, eu vou ter um infarto só das fibras que são responsáveis pela visão central. E aí, então, a gente tem um infarto seco central nesse olho, mas que poupa as fibras periféricas superior e inferior,
E nesse olho também seria não é um seco central, porque senão eu teria que passar do meridiano vertical. E, na verdade, tem que respeitar. Então, eu só acometo as fibras maculares, mas que são daquela outra metade, da metade direita, já que a gente está dando um exemplo de um infarto talâmico isqueiro. E poupa, então, a visão periférica superior e inferior. Por isso fica parecendo como se fosse uma fechadura, né, assim, na verdade, esse tipo de defeito, né? E aqui representado num teste pelo Goldman, né? Então, assim, a gente, na verdade, com o campo em verde, a gente tem a linha dos campos das miras maiores, mais fáceis de perceber. Então, a gente nem percebe esse escotoma periférico, o escotoma ele é só mais central mesmo, mas aqui nas linhas em vermelho seria o escotoma central que a gente está vendo. Então, a gente está colocando estímulos muito difíceis de perceber, que só a mácula está percebendo, e ela consegue perceber normalmente, mas em vez desse estímulo ser redondinho, ele perceber aqui também, na verdade, aqui existe uma inflexão. O paciente não percebe esse estímulo nessa área, só vai perceber mais aqui. Então, existe o escotoma central aqui, que é só desse pedacinho, central, homônimo à direita. Aqui também o paciente, você vê que faz uma inflexão, ele tem até um escotoma absoluto aqui, ele aumenta a mancha cega dele, né? Ele não percebe nada dessa área aqui, macular central, só esse. Então, por isso que a gente chama de sectaranopia horizontal. Quando a gente tem já a artéria coroidal anterior, ela vai irrigar a parte lateral e medial do tálamo e responsável pelos campos periféricos superior e inferior. Então, nesse caso, a gente tem um tipo de defeito de campo que a gente chama de sectaranopia quádrupla, ou seja, só os quadrantes, é homônimo, respeito ao meridiano vertical, mas só a parte periférica do quadrante superior e a parte periférica do quadrante inferior que vai estar cometido. Não vai ser uma hemianopsia completa de todo aquele lado. Então, a gente consegue perceber aqui os escotomas relativos, né, que é só o periférico do quadrante superior e inferior, e periférico do quadrante superior e inferior, relativamente congruentes. A gente pode dizer que é um pouco incongruente, porque a gente percebe, né, no pattern um pouquinho mais de áreas de menor sensibilidade, no gráfico de cinza mais denso esse escotoma no olho direito do que no olho esquerdo. E aqui no Goldman também, se a gente coloca o mesmo estímulo, que é um estímulo mais periférico, né, um estímulo grande, o paciente consegue perceber, né, bem no hemicampo normal, né, o hemicampo direito ele é normal, mas no hemicampo esquerdo ele não percebe esse quadrantezinho superior, nem esse quadrantezinho inferior, por isso que faz esse desenho como se fosse uma chave, né? Então, assim, é muito comparado que o desenho da sectaranopia horizontal pareça como uma fechadura, e o desenho da sectaranopia quádrupla, né, o desenho da ilha de visão, pareça, então, como se fosse uma chave, né? O quiasma óptico, um defeito no quiasma óptico causa uma hemianopsia bitemporal, uma lesão acima da célula túrcica, um macroadenoma de hipófise, um craniofaringioma, meningioma de tubérculo da célula, aneurismas, aneurisma ou aracnoidite, um TCE com laceração do quiasma, tudo isso pode levar a defeito de campo, hidrocefalia interna por tumor de fossa posterior, por exemplo, o terceiro ventrículo leva o terceiro ventrículo a estar dilatado, também comprime o quiasma e pode causar defeito de campo. A himenopsia binasal, geralmente para a gente ter uma himenopsia binasal, precisa de ter compressão das fibras temporais do quiasma, né? Então, assim, precisa ser uma compressão lateral do quiasma e simultânea. Pode acontecer em aneurismas ateroscleróticos fusiformes das carótidas internas, um exemplo mais comum. E a tomografia computadorizada, né? Então, a gente tem indicações quando a gente tem um paciente, que é também um exame complementar, né? A gente tem indicação quando existe suspeita de um corpo estranho metálico intraocular ou intraorbitário, alguma definição de patologia óssea, como um tumor, fratura, osteopetrose, celulite orbitária, abscesso, ruptura escleral, tudo isso, a TC tem uma, vamos dizer assim, uma vantagem em relação à ressonância, hemorragia intracraniana aguda ou crônica, epidural, subdural, subaracnóide, algum quadro de leucocoria e proptose, então tanto para a gente investigar se tem alterações orbitárias ou até para ver tumor intraocular retiniano, síndrome de Coates ou retinoblastoma, a tomografia pode nos ajudar também, principalmente com tumores calcificados. A limitação da tomografia é que aneurismas são visíveis somente quando relativamente volumosos ou lesões isodensas ao líquor, quando estão nela inclusas, como cistos parasitários ventriculares externais, ela pode não identificar. A ressonância é indicar em doenças que produzam súbitas mudanças patológicas nas vias ópticas, como a neurite óptica ou tumores infiltrativos, etc., casos inflamatórios. E a solicitação de exame, a gente sempre deve solicitar cortes finos, as sequências ponderadas principais, como T1 e T2, para a gente avaliar o nervo óptico na sua trajetória
Intraorbitária é importante pedir a supressão de gordura, vai ajudar a definir se existe edema, alteração de sinal por excesso de líquido quando um processo inflamatório, e a modalidade Fiesta, né, é uma modalidade que permite a gente observar a trajetória do nervo dos pares cranianos dentro do trajeto licórico, né, do trajeto cisternal. Então, é importante quando a gente quer ter uma paresia ocular, uma diplopia, a gente quer avaliar se existe alteração de sinal, uma inflamação desse nervo, e poder observar se existe alguma hipoplasia congênita desse nervo, ou se existe, né, uma neurite ali, inflamando, desmelinizando. Tudo isso pode ter alteração de sinal, ou perceber melhor se existe uma compressão, se existe um conflito vasculo-nervoso, que também está causando uma paresia ocular para acometimento de par craniano na movimentação ocular, por exemplo. Aqui só lembrando desses tipos de defeitos de campos, que são tipo de defeitos de campos mais relacionados ao glaucoma, que tem a ver, então, com são os defeitos que a gente chama de fibras nervosas, né? Então, a gente tem o escotoma de Bierum, né? E a gente tem o escotoma paracentral, o escotoma da própria mancha cega, que é o escotoma absoluto, o escotoma de Sidon, que ele faz aumentar a mancha cega, né? Em um determinado sentido, ou para baixo ou para cima, o escotoma seco central, os escotomas centrais e o degrau nasal também, que a gente pode encontrar, que é mais na periferia nasal retiniana. Bom, era isso, e aqui a gente tem as referências dos vídeos usados, da bibliografia que a gente usou também para a aula. Obrigado, até o nosso próximo encontro.